Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo XPLG11, é o XPlog, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse é o relatório gerencial de setembro, tá? Saiu aí na sexta-feira, ontem, né? Saiu sexta-feira. Então, a gente vai fazer uma leitura aí para ver qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro, encerrando o terceiro trimestre aí de 2022. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro, F Infra, é o carro-chefe aqui do canal, o principal assunto, tá? Mas temos outros assuntos, pesquisa rede do canal. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, é tudo de graça. Você não vai pagar nada por isso, mas vai ajudar bastante a gente aqui no canal, ok? E também vou deixar na descrição do vídeo esse relatório para você fazer uma leitura mais detalhada, né? Tem vários fatos relevantes aqui no relatório, a gente vai só passar resumidamente, né? Mas você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá ok? Então, vamos lá então, sem mais delongas, não se esqueça também de se inscrever no nosso link do Telegram que está na descrição do vídeo, tá? Nosso grupo, curta distância, faça seus também as suas sugestões de vídeo por lá e converse com outros investidores também. Vamos lá então, XPLG11, fundo de logística. Tem objetivo, então, para quem não conhece, né, investir preponderantemente em imóveis para exploração comercial, né, locação, ganho de capital, né, numa compra e numa venda, é da área logística e industrial. Aí você pergunta, pô, mas não já tem um XP de indústria, né, um XP industrial, o XPIN? Mas na verdade acaba que os segmentos se misturam, né? Então, quem fala que é industrial, mas também tem logística. Então, quem tem de logística também tem industrial, mas na classificação Ambima, né, que faz as classificações dos segmentos, são todos imóveis de logística. Como a gente verifica aqui, ó, na categoria Ambima, é classificado como imóvel logístico, tá? Fundo que tem quase 300 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas aí, mas a maior posição nos fundos de tijolo é no XPLG11. Gosto da diversificação de inquilinos, de imóveis, de geografia, né, onde está localizado os imóveis. Então é um fundo que cabe dentro da minha estratégia de diversificação. Como eu falo de diversificação de inquilinos, é 20, 30, 40 inquilinos diferentes, não apenas 5, 6 ou 7, tá? Então tem ali um número para a gente poder, em qualquer eventual rescisão, não tenha um impacto tão grande nas receitas. Essa é a minha estratégia, não sei qual é a tua, mas essa é a minha estratégia. Fundo com mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, tá? O código de negociação dele é o XPLG11. Ele que tem desde junho de 2018, fez 4 anos aí em junho, né, de 2022. Administrado pela Vortex e gerido, né, faz andar aí a gestão ativa da XP Vista Asset Management. Tem aqui uma taxa de administração que deve estar praticando hoje aqui 0,75 ao ano, né, pelo valor que ele tem aí no seu patrimônio, tá? E o fundo, como a gente vê mais para baixo, também tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. É difícil, né, a gente ver num logística alguma taxa de performance, mas XPLG então tem a taxa de performance. Bom, fundo que anunciou distribuição no último dia útil de cada mês, é a data base, né, do XPLG11, 74 centavos de provento, né, que vai ser pago aqui no dia 17, 10 dias úteis, um yield que dá aí anualizado de 8,1%, com base na cota de fechamento que foi 109,87, subiu muito, né, em agosto, e em setembro ele manteve o mesmo patamar de valor de mercado, né, mas atualmente está sendo negociado ali em torno de 107,50, né, nesse mês de outubro. Primeiro fato relevante, aqui, dia 16 de setembro, o fundo comunicou a aquisição da expansão SBP, então algumas matrículas, né, o fundo adquiriu ali desse empreendimento, onde o fundo tem ali um prêmio de locação, né, de 12 meses, porque o imóvel está com 57% só locado, então tem uma vacânciazinha ali que é coberto por esse prêmio de locação aqui, e acaba que financeiramente o fundo não tem essa vacância incorporada, somente na vacância física, né? Em relação às movimentações de locatário, então teve muitas movimentações, inclusive os fatos relevantes estão também mais para baixo, né? E primeiro aqui foi uma alocação, né? Na verdade, só o número 4 aqui que é uma rescisão. Então, a primeira alocação dos módulos 2 e 3 no G200, 27 mil metros quadrados, um especulativo lá de Cajamar.
Segundo, locação do módulo C5, 3 mil metros quadrados no Cislog Galeão, no Rio de Janeiro, né, do Crigaxis, para o grupo MMC. Locação do módulo B5, quase 2 mil metros quadrados no Cislog Galeão também, Duque de Caxias, né, para vitrine direta. E aqui a rescisão no Cislog Galeão também, dos módulos A3 e A4, em torno de 14 mil metros quadrados. Com isso, então, com toda essa somatória aqui, o fundo teve uma redução de vacância de 9 para 7,8%. Tá? Então, um fundo com quase 1 milhão de metros quadrados, né, de área bruta locável, teve uma redução aí significativa, então, né, caindo aqui, alocando aqui em torno de 32 mil metros quadrados, vagando 14 mil metros, então a diferença fez com que esse percentual aí caísse um pouco, né? Bom, dentro aqui ele fala aqui que por fim, né, no dia 29 de setembro, fato relevante também na data, ocorreu a conclusão da obra do especulativo Extrema, tá? 23 mil metros quadrados e meio praticamente aí entrando né, para ir para a área do fundo, né, de locação, e o fundo tem aí promitente comprador de 64,2% do imóvel que está integralmente locado para a ID Logística. Seguindo então aqui, vamos falar do fluxo financeiro do fundo, né? Então a gente vai ver aqui, fluxo financeiro, fundo que teve aí receitas de locação 27,2, quase 27,3 bilhões de reais no ano, né? O fundo já teve aqui quase 200 milhões de reais em receita, 178 milhões em receitas de locação. Então o fundo realmente tem, né, uma grande portfólio aí de imóveis, né, e de inquilinos, né? A receita do fundo é muito alta, fundo de 3 bilhões de reais também, né? E receita de locação foi 25,2, o fundo tem alguns FIIs na carteira, né? Então que rende aí mais de 1,5 milhão de reais por mês. Resultado de venda de FIIs, o fundo teve um prejuízo aqui, né, de 26 mil reais. E a receita aí, da onde fica normalmente alocado o caixa, né, 530 mil reais foi nesse mês de setembro. O fundo então teve 27,3 milhões de reais em receita. Em torno de 10% são as despesas do fundo, né? 2,7 milhões em receita, então praticamente aí 10% das suas receitas são despesas do fundo, né? Despesas imobiliárias 487, despesas operacionais que aqui está taxa de gestão, taxa de administração, ou se tiver performance, né? Escrituração, né? Jurídico, né? Então essas despesas aí operacionais e burocráticas que o fundo tem. Despesas financeiras também, né? O fundo tem aqui 133 mil, tem alguma alavancagemzinha, na verdade, algum financiamento ali onde o fundo paga essas despesas financeiras, né? Normalmente são de financiamentos de imóveis. E aqui a gente tem o resultado do fundo, então foi de 24 milhões e meio de reais. O fundo fez uma reserva de 4 milhões e meio, distribuiu 20 milhões de reais, o que deu 74 centavos por cota. O fundo tem a política de linearizar os seus proventos, né? Então acaba que isso aí é equalizado, né, naqueles 95% mínimo de distribuição de acordo com a lei, como está aqui em cima, né, a lei 8668 de 93, artigo 10, que diz que tem que distribuir 95% dos lucros, no mínimo, né, 95% dos seus lucros de caixa semestral. Então, sempre no final de semestre o fundo faz esse ajuste aos 95% mínimo, né, e sempre essa reserva aqui que eles fazem, né, faz essa distribuição linearizada e faz normalmente em junho e em dezembro esse ajuste. Bom, vamos lá mais para baixo então, como a gente falou que as despesas financeiras, né, de 133 mil, ele está sinalizando aqui, ó, despesas financeiras são pagamentos realizados de juros de correção monetária de securitizações, né? Então realmente são os financiamentos, né, que normalmente de imóveis, né, às vezes securitiza as receitas, né, ou então emite CRIs, então tem aí essas modalidades. Então, resultado financeiro, né, a distribuição foi 93 centavos por cota nesse mês de setembro, realmente superior os meses anteriores, né? Teve um resultado muito bom aqui. E aqui a gente verifica a evolução da vacância, né? E também o valor da cota e o volume médio diário de negociação. Então, o fundo que tem aí uma boa liquidez no mercado, né? Foi de 4,9 milhões de liquidez média diária no mês de setembro.
né? E ainda está abaixo do seu valor patrimonial, né? Teve aquela alta exorbitante, né? Eu comprei muita cota a R$ 92 antes de agosto, né? E depois teve aquela alta muito, né, muito substancial depois do anúncio da deflação de julho, né, do IPCA. Então os fundos de tijolo aí dispararam. Aqui a gente verifica o giro de cotas que foi, né, no mês de setembro, 3,5, né, dentro da média. Foram quase 1 milhão de cotas negociadas. O volume total no mês foi de 103 milhões de reais de volume no mês de setembro, volume de negociação no mercado secundário. Falando de rentabilidade, então, como a gente falou, o fundo está abaixo do seu valor patrimonial, então um pouco descontado ainda aqui, né? E no mês de setembro, como foi bem o reflexo, né, daquilo que foi aumentado de valor de mercado em agosto, se manteve ali no mesmo patamar, sem muita variação no mês de setembro, né? Então, mesmo assim, o fundo teve uma variação positiva no valor da cota de 2,22%, foi o ganho de capital bruto, né? E ainda teve a distribuição de cotas também, né? Então que o fundo teve uma rentabilidade aí acima de 2% no mês de setembro. Bom, mais para baixo a gente vê o portfólio do fundo, né? Nada alterou aqui, percentual não alterou tanto, né? 92% em imóveis, 7% em cotas de FIIs e aplicações financeiras, aí o caixa do fundo é 1%, a maioria dos seus contratos ainda são contratos atípicos, 58%. E mais para baixo a gente verifica os locatários, né? O fundo é bem diversificado também em locatários. O principal dele é o Via Varejo, Casas Bahia, né? Ponto frio ali, Via Varejo. 14% representa a sua receita, vem da Via Varejo, né? Que tem a locatária de um imóvel do fundo, né? Cislog São Paulo, o prêmio de locação no Cislog São Paulo representa 11%. E a Leroy Merlin, né? Falando aqui de empresas realmente, é a segunda posição dentro do percentual de receita imobiliária, 12%. Então, o fundo tem essas alocações maiores, depois é bem pulverizado aqui, como a gente verifica dentro da especificação. O principal área de atuação é o comércio varejista, então 50% vem desse segmento, e mais para baixo a gente vai ver que na indexação, nos reajustes contratuais, né, a maioria são reajustados pelo IPCA, 63%, e aqui praticamente o restante pelo IGPM. E dentro dos meses aqui, a gente verifica em setembro foi reajustado 7% dos seus contratos, né, de receitas. Outubro vai ter 4% da sua receita vai ser reajustada por um desses índices aí, né? E aqui no vencimento dos contratos, ó, 3/4 vence a partir de 2025, né? Então 75% vence apenas a partir de 2025 seus contratos. Aqui a vacância, então teve uma redução, né, de vacância mais relevante de agosto para setembro, né? Então 1,2% de redução. Interessante, o fundo procurando reduzir aí e na verdade ocupar, né, os seus espaços vagos. Aqui é a diversificação geográfica. Pernambuco ali tem um percentual bem considerável, né, de apenas um imóvel, né, 21,6%. É um imóvel grande que tem lá em Pernambuco. Aqui a gente verifica também que a maior participação está em São Paulo, né, como quase todos os outros fundos, né, praticamente aí tem participações maiores, né, na grande São Paulo, 47% da sua área bruta locável está lá. Então essa aqui é a distribuição geográfica, são 6 estados diferentes, né. E aqui é o overview, né, resumo aí do seu portfólio, 17 condomínios logísticos, 144 módulos performados, tem 2 em construção. Provavelmente, no encerramento desses empreendimentos em construção, o fundo vai ultrapassar 1 milhão de metros quadrados de área construída, né? São 41 locatários, né? Então, isso que eu estou falando, 17 condomínios logísticos, 41 locatários, tem uma diversificação muito interessante e inadimplência, como a gente vê aqui, é praticamente nula, né? Para a quantidade de locatários que a gente tem ali, né? Praticamente nula ali a inadimplência do fundo que está com uma vacância, 7,8% de vacância física e uma menor vacância financeira, provavelmente aí né, impedida, essas vacâncias financeiras aqui, elas acabam não acontecendo, as físicas na parte financeira por conta de alguns prêmios de locação, né, quando o fundo faz a aquisição dos seus imóveis. Aqui então é o portfólio de imóveis do fundo, então tem aqui todas as especificações que você
precisa saber qual a participação do fundo em cada imóvel, né? E tem a maioria aqui tem 100% de participação, mas um ou outro aqui varia isso, né? E aí, então seguindo aqui mais para baixo, então você pode depois baixar o relatório aí, fazer essa leitura mais detalhada, tá? Aqui é o especulativo extrema, né? Que está aí com obra já para ser entregue, né? A previsão, na verdade, o restante para a previsão de entrega é primeiro trimestre de 2023 e a expansão da Leroy Merlin, aqui também, né? Tá aí em andamento. Previsão de entrega quarto trimestre de 2022. Aqui é o detalhamento de cada contrato. Então você pode aqui ver a especificação de cada um deles, né? Quais são os típicos, quais são os atípicos, né? Qual o prazo de vencimento, onde estão as vacâncias por região, né? A gente verifica que na região sudeste, onde está a maioria dos imóveis, né? Está aqui o detalhamento de cada vacância em cada imóvel, tá? Os contratos, os vencimentos, né? E o percentual da vacância, né? A gente vê aqui no sudeste não está com a vacância. É a maioria da vacância do fundo, tá? Porque está a maioria também da área bruta locável, né? A gente verifica aqui. Na região nordeste, lá no Cone Multimodal, o único imóvel está 0,6% apenas de vacância. E mais para baixo a gente verifica que na região sul não tem vacância, mas são 2 imóveis mono-inquilinos, né? Então, qualquer probleminha lá, a vacância praticamente é total lá dentro desses imóveis. Mas são lojas aqui maduras no mercado, né? Lojas Renner, Via Varejo, então só realmente uma reestruturação interna que pode tentar atingir, né, esse tipo de contrato aí, né? Mas são empresas aí grandes no segmento onde atua. Aqui são os fatos relevantes de cada um dos assuntos que a gente falou das locações, tá? Baixa o relatório então aí, faça essa leitura para você saber qual foi o valor de aquisição, qual o prazo aí de contratos, recebimentos que o fundo vai ter, né? O cap rate, então baixe aí e vê esses fatos relevantes aí dessas locações e também das rescisões, por exemplo, aqui conclusão da primeira fase do especulativo extrema e nova locação. Então tem aqui as notícias que você pode também estar baixando então o relatório e fazendo essa leitura. Bom, aqui para encerrar, aqui é o contas a pagar, né? Onde o fundo tem ali uma participação no contas a pagar aqui no Cone Unilever, né? Então 50 milhões, aqui na verdade é toda ali os financiamentos que o fundo fez, né, com relação aos seus imóveis, tá? Então aqui a gente tem o contas a pagar do Cone CD Unilever, 50 milhões de reais, prazo de 15 anos, 40 milhões de reais um CRI aqui 68 série 1, tem que saber de qual imóvel é isso também, né? Não está especificando aqui pelo nome, né? Então, e tem outro de 80 milhões de reais também, no mesmo CRI, 68, uma série e 3, né? Como a gente verifica aqui, o 3 na verdade, a especificação aqui. Então, esse daqui de baixo tem carência no pagamento da periodicidade de pagamento, né? Aqui são esses novos CRIs ele não tinha, entrou agora, né, em setembro, e estão indexados ao IPCA. Então, da tendência que o IPCA se equalize aí, né? Fica aí na média que normalmente o IPCA fica ali, né, entre 4% e 7%, e aí então o fundo, para que o fundo não tenha uma despesa financeira tão alta, né? Então, tendência é que o IPCA se equalize, né? Fica aí numa posição de equilíbrio, até mesmo para poder não prejudicar essa alavancagem que o fundo fez, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo XPLG11, fundo de logística industrial. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do XPLG11, minha maior posição nos fundos que eu tenho de tijolo, em torno aí de 7%, tá? Então, eu acredito no fundo, o fundo para mim é bem gerido, na minha visão, né? E é um fundo bem diversificado, onde a gente viu ali 17 condomínios logísticos, mais de 40 inquilinos, então essa diversificação que está dentro da minha estratégia e também está nos meus outros fundos de logística da minha carteira, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.